Você está prestes a embarcar em uma viagem através de uma galáxia povoada por muitas culturas, cores, sonhos e forças. A missão é direta: ir ao infinito e além para conquistar a devida representatividade. O poder de se ver nas telas atravessa as linhas temporais e reforça uma presença social. Aqui, tudo é possível e as diferenças podem ser encontradas nesse universo de possibilidades. Mas onde está essa gente? Meu nome é Carol Costa, eu sou jornalista e atualmente eu trabalho no Omelete e no The Enemy. E eu acho que inicialmente nós vimos as heroínas nos filmes da Marvel de forma muito mais coadjuvante. Elas não eram o foco do universo cinematográfico, mas estavam presentes nos grandes times, nos grandes grupos. Isso é importante também porque acaba sendo uma porta de entrada para aqueles que nunca deram, atenção para esses personagens nos quadrinhos e, obviamente, uma forma de representar o público feminino que acompanha os grandes lançamentos do estúdio. Antes da gente falar da introdução das personagens femininas nos filmes da Marvel, a gente precisa entender todo o contexto histórico por trás. Porque, assim, todos os filmes da Marvel são inspirados nas histórias em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos vêm dos anos 60, 70, 80. Então, lá, a visão que a indústria tinha das personagens femininas era uma. Depois, quando vieram os primeiros filmes da Marvel, por exemplo, o Quarteto Fantástico, quando veio X-Men, era outra visão, e hoje em dia é outra visão completamente diferente. Então, a gente primeiro precisa analisar a questão histórica mesmo. As heroínas, de um modo geral, elas eram meio coadjuvantes da história, né? Assim, a gente não tinha necessariamente uma presença muito forte. Eu acho que se a gente pegar os filmes dos X-Men, muda um pouquinho de figura ali, né? Porque a personagem da Halle Berry era super proeminente, mesmo teve o arco da Fênix Negra, não foi muito bem trabalhado, né? Mas, assim, elas tinham uma presença e uma força muito forte. Quando a gente entra especificamente no MCU, o início do MCU, ela foi bem pobre, né? A gente lembra da representação da Viúva Negra no começo da Marvel, ali no Homem de Ferro 2, ela era uma figura muito sexualizada, o papel dela era realmente quase de acessório na história, né? O objeto bonito para se olhar, né? Aquela coisinha da piscadinha. Então, por exemplo, citando aqui a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, por exemplo, que foi uma das primeiras heroínas femininas da Marvel. Tiveram várias piadas sexistas, piadas machistas em cima do corpo dela. Mas por quê? Porque a indústria tinha uma visão diferente dessas personagens femininas, né? Então, todas as histórias em quadrinhos, os filmes eram direcionados ao público masculino. Por quê? Parece que era um ciclo vicioso, né? A indústria fomentava que trazia conteúdo só para o público masculino e não para o público feminino. Consequentemente, o público feminino não se interessava por aquele conteúdo. Então, fica aquele ciclo vicioso. E com a grandiosidade dos filmes, né, a partir dali, do Quarteto Fantástico, X-Men, parece que teve toda uma mudança do comportamento, né? Só a gente analisar a personagem da Natasha, que é a Viúva Negra, quando ela apareceu lá no filme do Homem de Ferro 2, se não me engano, que é onde ela aparece a primeira vez, como ela tá super sensualizada, uma personagem que usa muito do corpo. E hoje em dia, nos atuais filmes, que ela é muito mais da cabeça, né? Ela é super inteligente, ela tem todos os talentos de espionagem, né? Só que também, se for analisar a história da personagem, se for analisar lá nas histórias em quadrinhos, ela era uma personagem que utilizava da sensualidade. Então, quando eles trouxeram para os filmes, eles trouxeram puxando essa carga da personagem para cá. Então, quando a gente passa a entender o contexto histórico, a gente entende essas diferenças da apresentação delas lá atrás e, graças a Deus, como mudou hoje em dia. Eu acredito que 2 fatores influenciam para essa visão pobre da representação das mulheres, de um modo geral. Um
eu acho que um próprio contexto machista, né, que a gente vive em termos de sociedade. A gente está falando de uma época em que foi muito auge também os filmes besterol, por exemplo, né? Então era muito comum fazer as piadas que hoje a gente olha para trás de sexualização e até que beiram a piada de estupro ou coisas do tipo, eram comuns. Então a gente não está falando, uma coisa muito mais distante, eu acho, né? A gente não tinha a pauta do feminismo tão forte e não estava claro que mulheres gostavam de filmes de ação e filmes de herói. Tipo, ainda era uma coisa muito, né? Saca sua carteirinha de nerd para provar que você sabe quem é a Tempestade, ou sabe? Umas coisas muito assim. Você não podia só gostar porque, enfim, né? Porque você gosta de ação. Não, você tinha... Então, é uma coisa, primeiro, de público, que eu acho um contexto social, digamos. E o segundo tem a ver especificamente com os quadrinhos, né? Que é a parte realmente desse preconceito, de ter... Você vê os quadrinhos, não é tão absurdo você ver mulheres com aquelas poses, que é tipo para mostrar a bunda, o peito e a coluna dela retorcida, assim, né? A gente tá falando de uma mídia que tem essa tradição. Não tô falando que é certo, não tô falando que é só isso, mas que é comum. Sobre as personagens femininas que fazem parte de grupos tidos como masculinos, é só a gente pegar X-Men. Por exemplo, a Jean Grey, em X-Men, ela é uma personagem que basicamente só serve como pivô do triângulo amoroso entre Ciclope e Wolverine. Era só para isso que ela estava ali. A Tempestade, então, coitada, nem apareceu, né? Já a Natasha, em Avengers, né, a Viúva Negra, ela tem uma importância maior. Mas ainda assim fica aquela coisa de ela tá ali para quê? Tem piadas, né, com relação ao corpo dela no primeiro filme. Então a gente vê realmente essa mudança, principalmente depois, acho que do filme do Homem-Formiga. No Homem-Formiga a gente vê uma diferença muito grande da presença feminina, por exemplo, da Vespa, que ela tá ali, tem um motivo para ela estar ali, ela mostra para que ela veio, ela é inteligente, ela é forte, e coisa que a Natasha parece que teve que lutar muito mais do primeiro filme ali do Homem de Ferro 2, que é o primeiro filme que ela aparece, até o Avengers, né? Então tem todo um crescimento que isso é culpa realmente da indústria, né? Que foi o diretor, inclusive é um diretor que se envolveu em várias polêmicas por causa de outros estúdios, né? Então, por causa realmente dos produtores, da indústria, dos roteiristas e do diretor, a personagem da Natasha, ela só tá ali como um atrativo de beleza e não porque realmente a personagem é importante. Mas eu acho que isso a gente já vê um passo mais próximo no Capitão Marvel, por exemplo, né? Ele é um filme que, por mais que tenha 1001 críticas a ele é um filme que brinca muito com as piadas machistas, com o contexto, né, de o vilão o tempo todo subestima ela e meio que faz com que ela lute com o braço para trás, né? Não deixa ela todo o potencial dela, que é uma metáfora, enfim, de um modo geral, para a sociedade machista que a gente vive. Sobre eu me sentir, se eu me identifico, se eu me sinto representada por essas heroínas, sim. Eu cresci assistindo os primeiros filmes da Marvel, né? Minha paixão por super-heróis também se deu aos primeiros filmes lá atrás, desde Quarteto Fantástico, X-Men. Então, a gente, por pequenas coisas, a gente vai se identificando com personagens femininas e é muito importante. Eu acho que na minha época, na minha fase, todas as meninas adoravam a Mística. A gente gostava muito também da Vampira, que aparece no X-Men, por fator de identificação mesmo, né? A garota que se sente deslocada e tal. Então, quando a gente já passa para essa outra fase da Marvel, por exemplo, que tem a Capitã Marvel, que já é uma guerreira, que ninguém manda nela, ela é super independente, a gente com certeza se espelha, a gente com certeza se visualiza. E isso não é importante só para minha geração, afinal eu tenho 30 anos, eu já tenho minha personalidade formada, mas é muito legal para que crianças, para que adolescentes visualizem aquelas personagens e se idealizem nelas, assim, olha, eu também posso ser forte, eu também posso batalhar pelo meu sonho, eu não preciso ser aquela princesa frágil e indefesa no alto da torre a ser resgatada, eu posso me salvar sozinha.
Assim como toda criança, jovem, adolescente, fã busca nos filmes, séries e games, né, personagens com os quais se identificar, a gente também quer ter isso, né? A gente também quer ver heroínas ou vilãs que chamam a nossa atenção, que a gente quer acompanhar, quer ter action figure, quer ter camiseta, ou simplesmente curtir mesmo, ver o filme, se inspirar, se divertir, ciente de que tem ali uma personagem que te represente de algum modo. Conforme a sociedade foi mudando e foi se abrindo e entendendo mais, não só a pauta feminista, mas também de representatividade de outras etnias, né? O movimento Black Lives Matter, que no ano passado ganhou uma força enorme por causa da morte do George Floyd e de outras, enfim, infelizmente, pessoas. Então as pessoas vão entrando em contato, né, com isso e obrigam que a cultura pop reproduza isso de alguma forma. A arte, num geral, em qualquer que seja a sua forma, nos faz buscar por essa identificação, né? A gente quer sentir, a gente quer se emocionar, a gente quer se apegar. E como que a gente faz isso sem ter personagens que nos representem? É muito importante para as crianças, eu acho que de um modo geral, não só meninas, verem mulheres como heroínas, assim. Dentro da equipe, eu acho que existe um problema da mulher sempre ter a função da mãe, né? De falar, não, pare a bagunça, o foco é esse, né? Embora isso seja, de alguma forma, um ponto de liderança, e isso é super positivo nesse quesito de permitir e mostrar para as pessoas que mulheres podem ser líderes, às vezes é ruim porque elas não podem só ser as personagens legais, sabe? De ser divertidas. Tipo, a Gamora tem que controlar o Peter Quill. Tipo, ela tem que guiar ele para o lugar certo. Então, eu vejo que, às vezes, a representação não é sempre... né? Existe acho que, não digo um estereótipo, mas um formatinho ali que se segue. Mas, de todo modo, você vê uma mulher podendo ser guerreira, podendo ser, né, determinada e ter força física também, além de ser, sabe, mil e uma coisas, eu acho que é muito, muito positivo. Então, por mais que a Marvel tenha essa visão de que precisa fazer essa inclusão de gênero, essa igualdade de gênero, a gente ainda vê por parte do resto da indústria cinematográfica que tem esse bloqueio ainda, e mesmo públicos fãs. Quantos filmes aí de super-heroínas que tem homens que se recusam a assistir e vão a público falar no Twitter, nas redes sociais, falar assim, eu não quero ver filme de lacração. Como se não pudesse ter uma personagem feminina sendo a mais poderosa do universo Marvel, porque aí é lacração. E não porque realmente ela é fodona, não, ela merece, porque ela é incrível e tal. Então sempre tem essa briga, e que a gente vê que a Marvel tá trabalhando isso com maestria, porque tá ponderando, tá trazendo de uma forma palatável, tá trazendo de uma forma que a gente se identifica, e eu acho que é importante isso, a gente entender como foi o histórico lá atrás, né, lá dessas personagens, dos histórias em quadrinhos, a sua origem, e como ela vai evoluindo. Isso mostra o quanto a Marvel é grandiosa e como o futuro da Marvel promete muito mais para essas personagens femininas. E agora a gente tá numa onda muito mais positiva de filmes solos, de heroínas e vilãs. A gente tem a própria Capitã Marvel, temos a Viúva Negra vindo aí, tem série da She-Hulk, tem a Kamala Khan, heroína teen muçulmana, que vai ter uma série focada nela. Imagina quantas crianças e jovens, né, vão se impactar com isso. Tivemos a série de WandaVision, que apesar de ser ali focada na vida do casal, tem um protagonismo ali principal da Feiticeira Escarlate, que é uma personagem muito importante nos quadrinhos. E isso falando só da Marvel. Eu acho que o grande papel da cultura é esse, de começar a levantar perguntas, propor conversas e também dar um abraço, né? A gente tem a maioria dos filmes, no geral, são protagonizados por um homem branco. E aí, não é por isso que eu gosto menos ou mais deles. Eu, como mulher branca, consigo ter empatia e me sentir no lugar de determinado personagem, né? Mulheres negras fazem isso o tempo inteiro, homens negros fazem isso o tempo inteiro. Pessoas não binárias fazem isso o tempo inteiro com a experiência cinematográfica, porque você não precisa necessariamente estar 100% representado na tela para se enxergar, né? Mas estar representado na tela quando você nunca esteve
é muito diferente de você tipo, ficar no banco de reserva dessa vez, sabe? Ou de você não ser exclusivo, né? Você dá a possibilidade das pessoas de fazerem esse exercício de empatia, né? Porque é positivo para todo mundo, e eu acho que abre uma gama de experiência gigante para o cinema, até para a gente sair do né, arroz com feijão, assim. É descobrir histórias diferentes, visões de mundo diferentes. O que a gente sente falta, realmente, acho que seria mais de público LGBTQIA+, né, de algum personagem que tenha alguma importância, porque isso a gente ainda não viu. E acho que a Marvel está fazendo um caminho muito interessante de igualdade de gênero ali, porque o peso que ela está dando para as personagens femininas é muito legal e admirável. E espero que a gente consiga ver isso também nos estúdios concorrentes, porque super-heroína é o que não falta, elas só precisam de mais espaço. E o que eu espero para o futuro desses projetos é justamente esse foco em personagens que são importantes para o universo Marvel, e não só pela representatividade, mas porque é uma oportunidade para todos os fãs, independentemente do gênero, conhecerem, se aprofundarem mais em histórias que merecem os holofotes, e outras meninas, obviamente, também terem mais heroínas e vilãs para se apegar, para conhecer, para se interessar e ler a história, porque há muito tempo, né, eu acho que com o cinema facilitando, né, o acesso a essas histórias, deixou de ser uma coisa simplesmente de nicho. A representatividade vai avançar conforme mais pessoas diferentes forem envolvidas. Então, isso eu acho que passa por experiências que às vezes nem eu sei, porque eu não passei, sabe? Eu acho que é abrir a porta e ouvir as pessoas para entender. Às vezes, quanto mais específica a história, mais universal ela é. Então, tem que abrir esse diálogo mesmo, porque só conversando, só se manifestando é que a indústria vai mudar. E por que eu falo a indústria em si? Porque se é como se fosse uma escala, tipo uma pirâmide, né? Então, se os grandes aqui de cima, que são os diretores, os produtores, a galera que realmente tem dinheiro, se eles não abrem a cabeça deles, eles não vão dar oportunidade para que os roteiristas trabalhem, não vão dar oportunidade para que os atores trabalhem, para que tenha essa diversidade. Então, a gente que é público, é a gente que dá dinheiro para essa galera, então se a gente aqui não se manifestar, a galera que está lá em cima no topo não vai fazer nada, vai continuar sempre igual. Então, quando a gente tem essa representatividade, por exemplo, no filme da Capitã Marvel, que houve o boicote lá atrás, quando a galera que falou abriu a boca, lá em cima, peraí, não é bem assim, vamos pensar a respeito. Então, espero eu que com esse próximo filme, com esse futuro, né, das personagens da Marvel, a indústria realmente priorize e valorize as personagens femininas. Agora, sobre diversidade que falta, eu acho que assim, na Marvel, a gente só vai ter o primeiro super-herói asiático agora, né? Isso é um grande passo, mas a gente teve não muito tempo atrás o caso de whitewashing, né, com a anciã. Então você vê que tipo tem uma evolução ali, mas isso realmente pode ser desenvolvido melhor dentro da casa das ideias. Mas eu acho que também falta muito assim diversidade de sexualidades mesmo, sabe? Ia ser muito legal se tivesse um casal LGBTQ no filme da Marvel, porque o relacionamento não costuma ser o foco dos filmes. O que eu acho que, ok, também faz sentido, é sempre uma aventura, né? Então, o romance vem ali no plano de fundo. Mas ver representada, tipo, um casal lésbico, um casal bi, uma personagem trans tendo um relacionamento com alguém em si, sabe? Tipo, você vê isso também ajuda as pessoas a se abrirem por uma discussão, e até para quem é trans e quem é bissexual, enfim, se ver representado na tela. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm procurado, né, uma experiência que fale sobre elas, principalmente quem por muito tempo ficou sem ter esse gostinho, sem ter histórias que necessariamente falassem sobre experiências que ela tem. A gente tem aí um público muito mais diverso indo aos cinemas, consumindo, né, os produtos da Marvel, de crianças, pessoas mais velhas, de todas as etnias, de todos os gêneros. Então, quanto mais diversidade a gente
tá vendo, né, que tá vindo de fora da tela, a gente tem que colocar isso na tela também. Então eu ainda espero muitas outras heroínas e vilãs conquistando aí cada vez mais público e esse espaço merecido. Para os jovens de hoje, digo para acreditar no futuro. O mundo está cada vez melhor. Ainda há muitas oportunidades.